Olá, vestibulando! Estou de volta. Fagner Pereira aqui para te dar mais uma dica. Hoje, nossa aula tá com um clima meio pesado. Eu vou falar de guerra, cara. Vamos nessa. Hoje nós vamos falar sobre a chamada Guerra Fria. Uma guerra que aconteceu no chamado mundo bipolar e que sucede à Segunda Guerra Mundial. Já deve ter ouvido falar sobre ela, né? Então, a Guerra Fria, na verdade, é um movimento de tensão entre duas grandes potências bélicas do período pós-Segunda Guerra Mundial. De um lado, nós vamos ter os Estados Unidos, do outro lado, nós vamos ter a União Soviética. E esses dois territórios, essas duas grandes nações pós-guerra, elas vão travar uma guerra basicamente ideológica. Por isso que essa guerra ela fica conhecida como Guerra Fria, pelo fato de não existirem conflitos diretos entre eles, mas existir grande tensão no ambiente em função das ameaças que se travavam entre os dois regimes políticos e econômicos que existiam naquele momento. De um lado, eu vou ter uma nação capitalista, e do outro lado eu vou ter uma nação socialista, travando batalhas ideológicas para definir qual seria o sistema econômico vigente no mundo a partir daquele momento. É tenso, é guerra. Para isso, a NASA e a Agência Espacial Soviética disputavam o espaço através de uma guerra, uma corrida, para saber quem chegaria primeiro e quem dominaria esse território espacial. Vários elementos como satélites, foguetes e até mesmo astronautas foram colocados ao espaço para poder mostrar poder e força ao universo daquele momento. O mundo já era considerado muito pequeno para essas nações, por isso a necessidade de chegar ao espaço. E assim se travar uma guerra longa, bem tecnológica e que serviu para a gente como grande evolução no nosso movimento tecnológico atual. Uma das etapas da corrida espacial trazia para a gente algumas ideias que eram consideradas bem cinematográficas. Calma aí, cara. Você não. Calma, cara. Pois é, os caras entendiam que seria possível instalar um sistema de proteção no espaço, utilizando armas a laser para evitar armas que viessem pelo espaço aéreo e pudessem atingir nações. Lógico, o grande receio daquela época eram as bombas de destruição em massa, que os Estados Unidos já tinham utilizado no Japão, no final da Segunda Guerra Mundial, com a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. E para isso as nações tentavam proteger seus territórios, como também seus aliados, desses possíveis ataques no futuro. Com o avanço da guerra, o mundo foi dividido literalmente em dois territórios. Um lado chamado de Ocidente e um lado chamado de Oriente. O Ocidente seria dominado pelos ideais capitalistas e o Oriente era dominado pelos ideais socialistas ou soviéticos daquela época. Essa divisão ideológica foi representada fisicamente dentro da Europa. Primeiro, do ponto de vista ideológico, nós vamos ter a passagem da chamada Cortina de Ferro, que divide a Europa em Europa Ocidental, dominada e capitalizada pelos Estados Unidos através dos planos de reconstrução territorial, e do outro lado a gente tem o chamado Leste Europeu, dominado militarmente e protegido, entre aspas, pelos exércitos soviéticos e que dariam para eles uma certa ressalva caso houvesse a necessidade de proteção militar em uma futura Terceira Guerra Mundial que se aproximava a cada dia mais. Na Alemanha, a construção de um muro que separou o território em ocidental e oriental foi a materialização real do conflito. Chamado de Muro de Berlim, esse muro foi construído para dividir a Alemanha, onde você teria a personificação de toda aquela questão de guerra em um território único, que era a própria Alemanha, onde ela vai ser dividida pessoalmente em dois territórios que serão reunificados lá no final dos anos 80 com a queda do Muro de Berlim, um dos passos que marcam o término aí dessa Guerra Fria, desse conflito ideológico. O início dos anos 90 vai marcar exatamente o fim da chamada Guerra Fria, quando a União Soviética rende a pressão interna da sua população e dos países que compunham aquela área e vai formar um novo território, partindo para a divisão territorial da Rússia e dos países que fizeram parte daquela região da União Soviética. Uma nova geopolítica, onde a gente vai chamar o mundo de um mundo multipolar. Ou seja, nós não vamos ter mais duas potências mundiais. Nós vamos ter um regime econômico dominador, capitalismo, e várias outras potências globais vão se espalhar pelo mundo. Mas esse é assunto para outro momento. É para outra aula.